Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, a fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem e atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. E pessoal, mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês, ainda que dessa forma virtual. Eu digo ainda que dessa forma virtual, porque graças a Deus já começamos com os encontros presenciais, o que também é uma grande satisfação. Mas para quem não pode, para quem está distante, para quem fica impossibilitado de conversarmos pessoalmente, esse método virtual, sem dúvida nenhuma, é uma solução, é uma forma de nós interagirmos um pouco sobre o Espiritismo. E o tema que eu quero trazer para essa noite, para hoje, é o porvir e o nada. O porvir e o nada. E naturalmente nós vamos falar dentro da visão espírita, que o Espiritismo é uma das poucas religiões que nos dá o alento de ter uma perspectiva, de ter uma esperança, de ter uma certeza de que quando desencarnarmos, o nosso espírito continuará e teremos outras oportunidades para reencarnarmos, e com essas novas oportunidades teremos como melhorar, como depurar os nossos erros, as nossas mazelas, aquilo que fizemos de errado, o quanto ferimos outras pessoas, o quanto podemos perdoar quem nos feriu ou quem nos fere. Enfim, são as possibilidades de progresso, de evolução espiritual. O tema pede para que a gente faça um breve relato de como são as formas que o homem encara esse porvir, esse futuro após morte. Nós temos a doutrina do niilismo. Por essa doutrina, niilismo vem de um sufixo latim, o nil quer dizer nada. Por essa doutrina, pela própria classificação do nil, né, do nada, já prevê, já nos dá uma indicação de que esse conceito, essa doutrina diz que não há nada no porvir, ou seja, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, não vai acontecer absolutamente nada. Evidentemente, é uma doutrina absolutamente materialista, que nega a espiritualidade de todas as suas formas e prega um conceito supermaterial, imensamente material, da gente aproveitar a vida que temos, porque ela será única e quando morrermos não vai acontecer nada. Imaginemos, inclusive esse exemplo está no Evangelho segundo o Espiritismo, imaginemos um jovem de 18 anos que recebe a notícia de que vai morrer em breve, porque tem uma doença grave, enfim, o fim dele é curto. Ele dura no máximo 2 anos. De 3 meses a 2 anos é o máximo que ele tem de vida. Esse jovem, naturalmente, viveu pouco as situações prazerosas dessa vida. Se ele não tem nenhuma perspectiva futura, como ele vai viver o presente até o final da sua existência dessa encarnação? Ele vai viver de uma maneira louca, vida louca, de uma maneira absolutamente desprovida de qualquer moral, de qualquer situação que possa lhe trazer algum elo, algum respeito, algum contato que possa fazer uma evolução para ele, que possa trazer um progresso para ele, porque ele vai morrer mesmo, e quando ele morrer não vai acontecer nada.
como vai viver esse jovem. Essa é a doutrina do niilismo. Evidentemente, eu trouxe aqui dentro do conceito espiritual, dentro do conceito espírita, mas essa doutrina, inclusive, se embasa como uma filosofia para as nossas vidas ou para as vidas das pessoas que pregam esse tipo de doutrina. O berço dela é na Rússia. Outra doutrina que nós precisamos conversar um pouco é a doutrina da absorção no todo universal. A doutrina da absorção no todo universal. Por essa doutrina, nós encarnamos, a gente vem para a nossa existência, mas quando a gente vem para a nossa existência, nós somos extraídos de um todo universal. Nós somos um pedaço desse todo universal e quando encarnamos, quando nascemos, a gente é extraído desse todo universal e vive a nossa vida aqui, tá? Com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com os nossos acertos. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente volta para esse todo universal. Então, nascemos, somos extraídos, somos retirados do todo universal para viver a nossa vidinha aqui, e quando a gente morre, a gente volta para esse todo universal. Ora, se eu volto para um todo universal, eu me misturo com esse todo. Então, nesse todo se mistura os bons e os maus, os que fizeram coisas acertadas e os que fizeram coisas erradas. Ora, para que eu vou procurar acertar aqui, nesta casa planetária, nesse plano, que quando eu morrer vai ser tudo junto e misturado, e na verdade o todo vai pagar pelos meus erros, pelo que eu fiz, e eu fico meio que encoberto, voltando a essa massa universal. Isso carece de lógica, em primeiro lugar, e carece essencialmente da justiça de Deus ou da justiça do que quer que seja, né? Quem não acredita em Deus, os agnósticos ou quem acreditam nessa doutrina também materialista, devemos, no mínimo, raciocinar de que, poxa, que justiça é essa? Quer dizer que outras pessoas ou eu cometo erros e esses meus erros entram no bolo do todo universal e eles ficam lá esquecidos, ficam lá perdoados, porque eu pertenço a esse bolo e como pertencente a esse bolo, essa irmandade me defende, me encobre meus erros. Isso não tem a mínima lógica, mas também é uma doutrina absolutamente materialista que o Espiritismo, na verdade, condena. Uma outra doutrina é o panteísmo. O panteísmo vem do sufixo grego, que é pan, que diz que é a doutrina do poder. Ou seja, eu, pelo panteísmo, eu tenho o poder, eu recebo aquela divindade, aquela oportunidade de seguir a minha vida dentro do que eu acho correto, dentro dos meus preceitos, sem me preocupar com nada, porque eu estou empoderado enquanto eu estou encarnado. E por essa doutrina, também, quando acaba o meu poder, quando acaba a minha vivência aqui nesta casa planetária, eu não tenho mais nenhum saldo a pagar, eu não tenho nenhuma conta a prestar, porque eu venho para cá dentro de um poder, dentro de uma regra em que eu sou empoderado ao nascer para viver a minha vida. E dentro dessa situação do panteísmo, eu não devo satisfações quando eu desencarnar. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer é responsabilidade minha, e se exaure ali, morre ali, fica ali. Se alguém
foi prejudicado nessa existência por mim, ou em outras, lamento, mas foi azar dessa pessoa se meter, se encontrar no meu caminho. Claro que é uma doutrina que não acredita em Deus e, claro, também absolutamente materialista e também absolutamente condenável pelo Espiritismo. E a quarta doutrina que eu quero trazer para o nosso raciocínio é a doutrina da individualidade da alma antes e depois da morte. Doutrina da individualidade da alma antes e depois da morte. Por essa doutrina, nós temos, ao nascer, nosso espírito ganha uma alma, ganha um elemento etéreo que vai nos acompanhar até a nossa morte. E quando a nossa morte vier, quando o nosso desencarne chegar, aquele ciclo acabou ali. A gente é criado em espírito no momento do nosso nascimento e esse espírito nos acompanha até a morte e com a morte acabou-se aquela história daquele espírito e também a nossa história. Nós sabemos que a doutrina espírita não prega isso. A pergunta 150 do Livro dos Espíritos, Kardec é absolutamente taxativo, dizendo que o espírito é criado por Deus e ele vive durante todas as suas existências, e serão muitas, ele vive uma lei, que é a lei do progresso, que é sempre progressiva, sempre procurando melhorar, sempre procurando depurar esse espírito, sempre procurando melhorar até se chegar a um espírito puro, o mais puro possível, o mais perto dos espíritos mais elevados que possam existir. Então, nós não somos criados em espírito quando nascemos e nem deixamos de ser espírito, nem morremos espiritualmente quando morremos, quando desencarnamos. Naturalmente, também é uma doutrina absolutamente materialista. Todas essas situações, o niilismo, a absorção no todo universal, o panteísmo, a doutrina da individualidade da alma antes e depois da morte, são preceitos que não pensam no porvir, não pensam no futuro. São a essência do homem enquanto encarnado, vivendo da maneira que quiser, porque ele não vai prestar contas no futuro, e em algumas outras não, se encerrando com o ciclo do desencarne. Sem dúvida nenhuma, todas essas situações são materialistas. Por quê? O contrário disso, o que prega o Espiritismo é que, primeiro, nós somos criados espíritos por Deus. E a partir dali começa a nossa jornada de evolução. Como é uma jornada de evolução, certamente nós vamos cometer erros, nós vamos ter deslizes, nós vamos fazer coisas, vamos praticar ações que não deveríamos praticar, que não deveríamos fazer. Mas vamos ter chances de corrigir essas situações o tempo inteiro. Vamos ter chances de estar vigilantes, de estarmos em oração, de estarmos reparando quais são os nossos defeitos, quais são os nossos erros, e dessa forma melhorando, depurando, pedindo perdão, agindo com perdão, ou seja, colocando ação para que realmente sejamos perdoados, procurando melhorar, procurando ajudar, criando na caridade um berço, uma essência maior que vai conduzir a nossa vida, seja em todas as encarnações que tivermos, ou em todos os momentos errantes, entre encarnações em que
possamos reavaliar, em que possamos reparar os nossos erros, mas sempre fazendo a caridade, sempre tendo na caridade um esteio, sempre tendo na caridade o nosso norte, sempre procurando ajudar as pessoas que mais precisam, sempre procurando ajudar a todos indistintamente. Então, dentro desses conceitos, nós vamos evoluindo, nós vamos deixando os nossos erros de encarnações passadas e da própria em que estamos vivendo e melhorando. E com essa melhora, nós vamos nos garantindo, e é sempre uma melhora evolutiva, sempre um progresso contínuo. Podemos, talvez, em uma encarnação ou outra, estacionar. Isso pode acontecer, mas não evoluir. E dentro deste processo de ir para frente, de olhar para frente, criamos o único porvir que pode existir, o único futuro que pode existir, que é o futuro em que seremos espíritos puros, em que seremos espíritos melhores, em que seremos espíritos preparados para ajudar quem mais precisa, em que seremos espíritos que não vamos nos preocupar com as pequenas coisas, que não vamos ser orgulhosos, que não vamos ter empáfia, que vamos compreender os espíritos menos evoluídos, que terão os seus processos de evolução, e vamos ajudá-los dentro desta caminhada, mesmo que nos tenham ofendido, mesmo que tenham feito alguma coisa que tenha nos prejudicado, ou seja, nós vamos ajudar nesse processo evolutivo. Até o momento em que certamente vamos ser levados, guindados para mundos ditosos, para mundos felizes, para mundos que talvez estejamos buscando nesta casa planetária, mas este não é um mundo que podemos esperar aqui. Este mundo, esta casa planetária, com todas as suas dificuldades, é o grau, é o estágio, é a classe em que podemos estar, porque o nosso espírito ainda está nessa etapa de evolução. Mas o que podemos fazer? Como a grande diferença é buscar, através do estudo, através da coerência, através dos preceitos do Evangelho que Jesus nos deixou, através da Boa Nova, revelada, codificada por Kardec, que nos traz esse caminho, é fazer a nossa parte, é acelerar a nossa evolução, é reconhecer que os desafetos que temos na atualidade provavelmente são situações surgidas no nosso passado e, de novo, se apresentam para que possamos fazer a reforma necessária, começando pela nossa própria íntima, de compreender, de tirar o nosso orgulho, deixar essas situações que nos atrapalham para nos conciliarmos, para buscarmos um novo caminho e aí sim evoluirmos. Podemos, como bons alunos que queremos ser ou que podemos ser, estarmos atentos à nossa volta, às pessoas que precisam, às pessoas que por alguma situação têm algum desafeto com a gente, para buscarmos o caminho que vai nos levar à evolução. Porque se nada fosse acontecer, se esse porvir não viesse, ora, vamos fazer a bagunça mesmo, porque, poxa vida, acabando aqui, de alguma maneira, daquelas 4 doutrinas que eu falei, nós vamos ser misturados lá no bolo, ou nós não vamos ter preocupação de fazer nenhum pagamento, porque não vai existir esse futuro, ou esse futuro nos protege. Então, vamos viver aqui, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar. Poxa, nós sabemos que não é assim. Não tem lógica nenhuma ser assim. Pensar dessa maneira é negar
que possa ter, que possa existir um Deus perfeito que criou todo esse equilíbrio universal, que faz com que todo esse universo gire de forma harmoniosa e nós somos parte dele, mas parte dele para progredir, para fazer a diferença e para continuar neste processo de evolução. Portanto, o Espiritismo nos alerta, nos convida a estarmos atentos, a estarmos vigilantes e fazermos a diferença nessa encarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma situação para reflexão que diz, olha, nós vamos agir como crianças, que a única coisa que vê são os seus brinquedos. E sob qualquer ameaça de perder o brinquedo ou querer um novo brinquedo, faz birra, faz manha, chora. E se são pais educativos, a criança não terá o seu brinquedo agindo dessa maneira, ou será inclusive tirado para penalizá-la, para que compreenda que essa não é a maneira que ela deva agir. Deus está nos propondo sermos crianças, porque somos espiritualmente, a entender, a compreender e a agir diferentemente, a fazer a diferença em prol de nós mesmos. Até porque, se fizermos dessa forma, estaremos contaminando outras pessoas e estaremos, na verdade, colaborando para que a obra do Pai potencialize, aumente, vá mais rápido no seu processo evolutivo. Vamos então refletir sobre esse porvir, sobre esse futuro que o Espiritismo nos deixa claro. Existir e ser possível trabalharmos, construirmos, fazermos a diferença para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, colocando na nossa fronte a sua imagem, a imagem do Pai que nos sorri como a seus filhos que somos. Mas vamos dessa forma nos comprometer com o Pai e com a nossa individualidade, a estarmos vigilantes, estarmos atentos e fazer a diferença para que a nossa evolução seja mais acelerada, para que possamos progredir com passos mais largos para esse futuro, para esse porvir que nos espera. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Recomendo a leitura dos ensinamentos espíritas, recomendo procurar na internet, que tem farto material sobre essas doutrinas que eu abordei rapidamente. Espero que todos fiquem bem e que nos possamos encontrar brevemente, presencialmente ou então desta forma virtual. Que assim seja. Um grande abraço a todos.